Você é apenas um taxista trabalhando de madrugada para conseguir uma renda extra, quando entra uma passageira e talvez essa seja a sua última viagem. E aí pessoal, eu sou o F, o ex-fregão, e hoje vamos recapitular algumas histórias de terror da série do Netflix Goedan. Então pega um pouco de sal, uma bíblia e vergonha na cara e bora pra história. Nossa primeira história do dia se chama Destino e começa com um taxista dando a volta pela cidade depois de trabalhar a noite toda. E ele começa a dar uma volta para ver se tem algum passageiro, mas estava tudo deserto. Então ele começa a escutar a rádio, mas por algum motivo ela para de funcionar. Então ele decide dar uma parada, pois estava muito cansado. O problema é que ele decide parar em um local abandonado e não sei vocês, mas um lugar deserto nunca vai ser algo legal. Ainda mais quando se trata dos países orientais, pois os espíritos têm outra jurisdição. Ele acaba dormindo por 1 hora até que entra uma mulher esquisita com o rosto tapado pelo cabelo preto. E ela pede para ele ir até um hotel no centro da cidade e ele pergunta se não era muito perigoso uma menina dessa idade estar andando por aí. Ele diz que a levaria, mas que ela precisa tomar cuidado. E ele coloca no aplicativo, mas não encontra o local. E ela diz que sabia o caminho. Durante toda a viagem ela fica quieta e ele acha estranho, mas não pergunta nada. E até agora seu rádio não está funcionando. E quando eles estão na estrada deserta, ela pede para ele virar à direita, mas não havia uma estrada, apenas uma mata escura. E ele diz que não tem para onde virar e já começa a ficar assustado. E agora começa a vir a parte bizarra, pois quando vemos o carro do lado de fora, atrás não tem nenhuma passageira. E do nada vem uma mão cheia de unhas para cima dele. E olhando para trás, a menina desapareceu, pois na verdade ela estava na rua em frente ao carro, mas ele consegue frear a tempo. Mas a menina desaparece mais uma vez e reaparece dentro do carro. E agora o motorista decide olhar no rosto dela e o negócio é louco, pois ela não tem olhos e ele fica desesperado tentando sair do carro. O problema é que nada abre, porque se abrisse não teria graça. E a mulher vai pra cima dele e mostra o olho dela pra ele e o rádio volta a funcionar. E tudo fica calmo. E quando vemos, o cara está falecido sem os olhos e o carro vai andando sozinho. Galera, essa é a nossa primeira história de terror do dia. Mas não vamos parar por aqui, pois teremos mais algumas. E nossa próxima história de terror do dia se chama Invasor. E começa mostrando uma vlogueira muito conhecida que se chamava Sai. E ela está fazendo uma divulgação de uma marca e ela começa a mostrar sua casa nova, pois dessa forma as empresas poderiam mandar móveis e ela faria divulgação. E isso só funciona em filme mesmo, ou pra nego muito famoso, porque no outro dia publiquei que estava sem papel higiênico e quando saí na rua levei 2 cagadas de pombo. E assim, o lado bom é que até os animais me assistem. O problema é que acho que eles são haters. Ela começa a dizer que estava naquele apartamento há um dia e que se tivesse bastante divulgação da live, ela começaria a fazer o tour pela casa como exclusividade. E misteriosamente cai o livro da estante atrás dela, mas ela acha que só estava desorganizado. E galera, nem livro eu tenho. Se cai o livro aqui, já meto o pé de casa. Nem minha professora me obrigou a ler. Agora o espírito quer fazer isso? As pessoas começam a mandar mensagem falando para ela olhar para trás que tinha alguma coisa acontecendo, mas ela acha que é só brincadeira do pessoal, e quando olha não tem nada. E quando ela vai levantar para ver se tem algo de errado, ela diz que não tinha nada e as pessoas começam a elogiar. E aqui começam alguns elogios diferentes, porque aqui no Brasil estamos acostumados a ver os tarados chamando de gostosa, e lá como eles são diferentes, eles dizem que ela tem uma bela proporção corporal. Isso que a menina é magrinha e tem mó cabeção. Ela continua fazendo a divulgação para ver se tem algum trouxa para doar ou patrocinar a live, e o cara doa 30 mil reais, e tô aceitando também galera, mas 30 reais no Pix. E ela começa a comemorar, pois sabia que alguém mudaria a sorte dela, e ela começa a fazer algumas poses sexys, mas só mostrando o ombro, e por 30 mil eu mostraria as pregas, deixa quieto. E agora que as coisas vão ficar esquisitas, pois do nada cai um livro da estante atrás dela, e a porta bate como se tivesse alguém na casa dela, sendo que ela mora sozinha. E as pessoas começam a falar para ela sair de casa e sair correndo. E ela acha que foi apenas uma pegadinha. E do nada a live trava e ela sai do ar, porque era realmente uma pegadinha. E ela liga pra amiga dizendo que agora conseguiram dinheiro e poderiam comprar várias coisas. Ela pega o celular para tirar uma selfie e coloca efeitos
rostos de bichinhos, mas começam a aparecer outros rostos no fundo, como se o sensor estivesse detectando outras presenças. E agora ela estava vendo que o negócio estava louco, e quando ela olha para trás, alguma coisa segura seu pescoço e começa a bater no teclado. E começa a descer o belado e vemos que tem uma menina muito parecida com ela a segurando. E depois ela senta no lugar e começa a fazer a live. E galera, que loucura isso! E é por isso que eu não quero morar sozinho. E só te digo uma coisa, se você chegou até aqui, já sabe, né? Se inscreve aí que vocês vão estar protegidos desses fantasmas mequetrefes. E se você deixar o comentário, hashtag não tem melado, vocês não vão deixar o melado descer, o que significa que não vai precisar correr cagado e assado. Mas beleza, agora vamos para mais uma história de terror. Nossa próxima história do dia se chama Nascimento. E galera, já vi tanto filme de terror que quem nasce é uma mochila de criança que dá até medo de pensar. A história começa mostrando uma mulher de vestido branco descendo e colocando comida para uma criança que estava dentro de uma sala esquisita. E agora que começa a bizarrice, pois no país é falado que existe um feitiço que eles pegam essas pessoas e deixam passando fome. E quando a pessoa está prestes a falecer e sem forças para lutar, eles conseguem pegar a alma. E quando as coisas já começam dessa forma, podemos ver que ainda vai piorar mais um pouco. Uma mulher começa a ver o jornal que estava falando de algumas crianças que haviam sumido. E a mulher com cara de cocô começa a fazer um ritual agradecendo e ela marca uma data. E do nada baixa um espírito esquisito nela e ela pega uma bandeja com uma carne diferenciada e vai até onde aquela criança estava com fome. E fica fazendo graça para deixar ela com mais fome ainda. E nisso joga dentro de um vaso para ela entrar e pegar. E quando ela entra, acho que vocês já sabem o que aconteceu. E a mulher começa a tremer e não posso nem chamar de mochila de criança, pois como eu disse, a jurisdição é outra. E do nada a porta se fecha e agora aquela mulher vai pro lado de fora, onde estavam vários túmulos. E ela leva uma caixa e quando abre tem 2 pés. E ela começa a enterrar e depois começa a rir. E galera, olha essa velha rindo. E me diz que se você estiver passando na rua e ela aparecer do seu lado, você não dá uma banda violenta. Tá maluco querendo se manifestar do meu lado, sem avisar e com esse sorriso todo deselegante? Uma mulher gordinha vai se consultar com essa mulher toda deselegante, pois ela era uma xamã. E no começo eu até estava com pena, mas a xamã diz que o marido dela iria falecer e ela não deveria aceitar o divórcio, pois senão perderia tudo, e que só tinha que aguardar o falecimento dele. E galera, ela fica toda feliz. E mais uma vez a xamã está querendo manifestar, e ela pergunta se ela gostaria de acelerar o falecimento dele, e dá um selo, e começa a dar várias tremedeiras, e o olho dela começa a girar igual o peão do baú da felicidade. No dia seguinte aparece uma mulher que perdeu a filha, e ela diz que escuta ela chamando toda noite e pergunta se ela pode estar viva. E a xamã, que também é atriz, começa a fazer uma cara triste e do nada tudo começa a tremer. E do nada para. E a xamã fica nervosa, pois foi ela que pegou a filha da mulher e estava tudo tremendo, pois a menina estava tentando pedir ajuda. E ela fica nervosa e expulsa a mulher para ela não saber da verdade. E durante a noite ela acorda e começa a escutar coisas e tudo está bagunçado. Então ela começa a pedir perdão para que nada aconteça com ela e cai algumas cinzas no chão. E vem um choro de criança e ela começa a se tremer, pois o mochila de criança estava chegando. E quando ela abre a camisa, tem um boneco de CGI muito mal feito saindo. E ela dá uma falecida de leve e termina com aquele bebê todo cagado, dando um rolê pelo shopping. É galera, essa série tem algumas histórias bem bizarras. E o único ruim é que elas são bem curtas. Mas relaxa que trarei mais algumas. Mas claro, se o vídeo bombar, né? Então vamos com a meta de 2.000 curtidas, que trago mais algumas histórias. E se você for novo e curtiu, se inscreve aí com o sininho ativado, que você não vai perder os lançamentos. E me segue nas redes sociais que estão na descrição. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!